Networking. O que é networking? Rede de O que significa networking? Rede de trabalho. Rede de relacionamentos? Rede de trabalho? Conexões? Não, ela invadiu minha cadeira, agora sim. Ah! Boa, boa. Sabe o quê? Boa. Por que Invadimos todo mundo, né? Só um pouquinho. Não, gente, por que eu falei isso da questão do networking? Porque assim, ó, a gente está acostumado a ver a palavra networking como um substantivo, certo? Rede de relacionamentos. E tá certo. Mas tem uma outra forma que a gente pode ver a palavra networking. Em inglês, quando a gente coloca ing no final, a gente está, na verdade, falando de algo que está acontecendo, né? Então, cooking, cozinhando. Estou fazendo, mais ou menos, né, Rui? É isso. Pro fim do que eu quero, vai dar certo. Assim. Vai dar certo, tá? Isso. Sleeping, dormindo, né? Doing, fazendo. Então, são coisas que estão acontecendo nesse momento. O networking, a gente também pode ver ele assim, como algo que é uma rede que a gente está construindo. Networking, trabalhando a rede. É uma interpretação que eu gostaria de propor que vocês colocassem na cabeça. Por quê? Porque o networking não acaba nunca. A gente nunca vai estar pronto. A gente sempre vai estar desenvolvendo essa rede. E se a gente encarar como algo que precisa acontecer, uma ação que precisa acontecer, a gente vai ser mais assertivo. Porque muitas vezes a gente fala do networking e não sabe do que a gente está falando. E hoje, inspirado nos podcasts 958, 964 e 965 do BNI, podem anotar aí se vocês quiserem, e assistam depois, escutem, porque são bem importantes, a gente vai falar um pouquinho sobre o networking. Primeiro, o podcast 958, ele fala sobre a importância do Open Networking, que é aquele primeiro momento que a gente tem aqui dentro da reunião, em que a gente faz networking livre. Tá? Para quem não é membro do BNI, pensa nos momentos em que você vai em reuniões e que você faz interação com outras pessoas. Por que isso é importante? Isso é importante porque estabelece vínculo, integra as pessoas que não fazem parte do grupo, fazem com que elas passem a pertencer. É o momento que a gente tem de recepcionar essas pessoas aqui junto conosco. Também é um momento que a gente tem para fortalecer o vínculo entre nós. Porque é um momento que a gente tem de cumprimentar todo mundo, vai ali, dá um abraço, pergunta como está, verifica, por exemplo, a semana passada dele teve um desafio, precisou sair, como é que está o marido dela, se essa semana ele está bem. É a hora da gente mostrar que a gente não está aqui só para fazer dinheiro, mas a gente está aqui para fazer relacionamento. Como disse o Adelson, construir relacionamentos. Tá? Então, esse momento do Open Networking, deixa eu dizer para vocês que esse momento ele existe desde a primeira reunião do BNI. É um momento que sempre existiu. 40 anos atrás, quando o Ivan construiu o BNI, já tinha Open Networking, que é esse momento. Então, a gente precisa aproveitar, certo? E também esse momento ele dá o tom de toda a nossa reunião. Porque se a gente tiver um bom vínculo, se tiver um clima bacana, a reunião acaba entrando num tom bacana também. Certo? Depois, gente, a gente precisa observar, eu preciso trazer uma coisa para vocês, que é assim, a sua postura determina se você faz conexão na reunião ou não. E eu tô falando do momento do networking ali. Como assim? Se você ficar lá na reunião, de frente, conversando em dupla, com as pessoas que você já conhece, de frente um para o outro. Adriano, vem cá me ajudar. Já que o slide não está aparecendo, vem cá. Nós vamos fazer uma demonstração. Ok. Se eu fizer assim, ó, gente, estou conversando com o Adriano. Estou aqui. Tem espaço para alguém entrar aqui nessa conversa? Não. Isso. Sabe como é que a gente identifica isso? Fica aí, Adriano. Ó, olha o pé aqui da gente. Vocês estão enxergando? Isso. Tá um pé de frente para o outro? Não tem espaço para você. Como é que a gente faz? Ó. Boa. Ó, perceberam agora como é que a gente está parado aqui? Nós podemos conversar normal. E agora tem espaço para mais pessoas. Impressionante, mas isso aqui faz toda a diferença. Obrigada, Adriano, pelo apoio. Palmas para Adriano. Tá? Então, quando vocês chegarem na reunião aqui, vocês chegarem em qualquer evento de networking, olhem como as pessoas estão posicionadas no círculo. Elas estão com os pés assim em V e tem um espaço para entrar. Ótimo. Elas estão abertas a se conectar.
E você foi numa reunião, você chegou num grupo, seja você aquele que vai abrindo, obrigada, que vai abrindo o círculo. Aqui estavam os meus pezinhos, ó, para vocês verem. Ó, pezinho aberto, agora cabe outra pessoa. E aqui num grupo maior também, ó. Seja você quem abre o círculo para a entrada de novas pessoas. Vai adiantar só eu fazer isso, gente? Se eu fizer assim, ó. Tô super aberto, né, para conversar. Então, aproveite. Outras dicas adicionais. Sorria e não fica de braço cruzado, tá? Porque é uma oportunidade que você tem de interagir mais com as pessoas. Então, a sua postura pode ser o que vai dizer para quem está chegando no evento que você está aberto a se conectar. E quando você chegar no evento, procure o grupo onde você vê que tem mais espaço, as pessoas estão mais abertas. Uma dica do Ivan, procure o maior grupo de pessoas. Em grupos maiores pode ser contraintuitivo, mas o grupo maior tende a dar espaço para mais pessoas entrarem. As conversas de 1 a 1 às vezes são particulares. E aí fica mais difícil de você entrar, tá? Então, tanto para a gente recepcionar as pessoas, quanto para quando a gente vai numa reunião de networking. E um outro ponto que eu quero trazer, essa frase aqui, que pode parecer um pouquinho polêmica: aguarde pelo sucesso ou acelere para o fracasso. Também está no podcast da I965. E o que eu quero trazer para vocês com isso? Imaginem que a gente vai fazer um vinho. Tá bem? Aí a gente botou a uva lá, a gente fez o mosto e a gente precisa de quê? Para aquela uva com tudo que está ali virar vinho. Precisa de tempo. E não tem nada que você possa fazer que vá fazer com que o vinho vá ficar pronto antes. E se você for lá e mexer, você corre o risco de ter um maravilhoso vinagre. Então, essa mesma analogia funciona para a gente fazer um networking. Se você chegou aqui no BNI, você veio uma vez, ou você faz parte do grupo, você recém entrou, e aí você está pensando assim: meu Deus, não está dando resultado para mim ainda o networking. Será que você deu tempo para as coisas acontecerem? Paciência e maturidade. Você vai se conectando com as pessoas até que o fruto virá. Então, você precisa aguardar o tempo das coisas acontecerem. Ou você pode acelerar, que é quando a pessoa chega, vai conversar com você e diz assim: "Ô, tu conhece o fulano lá, me apresenta?" Mas eu nem te conheço. E aí você acelera o seu fracasso nos relacionamentos e no crescimento do seu negócio. Então, para hoje, gente, para você aproveitar o networking, cuide a sua postura, entenda que networking é ação e movimento e tenha paciência, porque é um grande remédio para que você alcance os seus resultados. Muito obrigada.